Interlig consiste de fibras de vidro trançadas e impregnadas em resina composta fotopolimerizável. Indicada inicialmente para trabalhos de esplintagem ou contenção, a fibra também pode ser utilizada na confecção de próteses adesivas imediatas e para o reforço de restaurações extensas diretas em resina composta. Sempre que possível, o isolamento absoluto deve ser feito durante procedimentos adesivos. Em casos de contenção que devem permanecer na boca por longo tempo, é aconselhável a confecção de canaletas ou sulcos nas superfícies linguais dos dentes envolvidos. A canaleta permite um melhor assentamento da fibra e propicia uma esplintagem com menor volume, que é mais confortável para o paciente. Não deve ter mais do que 1 mm de profundidade e, se possível, ser feita apenas em esmalte. Esplintagens de menor duração não necessitam canaletas. Devem-se colocar cunhas de madeira nos espaços interdentais para evitar o escoamento da resina composta nessas áreas, o que impediria a correta higienização por parte do paciente. Mede-se a quantidade de fibra Interlig a ser utilizada com o fio dental. A fibra é cortada de acordo com o tamanho obtido. Seu corte pode ser feito com qualquer tesoura. Os dentes devem ser condicionados com ácido fosfórico 37% por 30 segundos. A seguir, lava-se por 1 minuto e seca-se com jato de ar. Em seguida, aplica-se o sistema adesivo selecionado e realiza-se a fotopolimerização. É aplicada então uma camada de resina fluida nessa canaleta para melhor assentamento da fibra. Esta é posicionada e realiza-se a fotoativação por 20 segundos em cada segmento. Uma camada de resina híbrida ou microhíbrida deve recobrir toda a fibra. A fibra Interlig não pode ficar exposta ao meio oral, pois absorve água, o que pode prejudicar suas propriedades. Após a polimerização da resina, realizam-se os procedimentos convencionais de acabamento e polimento específicos para as resinas compostas. Um dente de tamanho e cor apropriados deve ser selecionado. Esse dente pode ser do próprio paciente, após sua extração, ou artificial, de resina acrílica, resina composta ou porcelana. Em casos onde o dente natural extraído será utilizado, é conveniente confeccionar um guia de silicone antes de extraí-lo. Após a extração, corta-se a raiz do dente, remove-se o tecido pulpar via câmara coronária e com resina composta veda-se a cavidade. Assim como na técnica da esplintagem, canaletas devem ser preparadas nos dentes apenas se houver intenção dessa prótese permanecer por tempo indeterminado. As canaletas são apenas para um melhor acomodamento das fibras e diminuir o volume na região lingual dos dentes. O dente a ser colado deve ser posicionado junto aos dentes naturais e a canaleta deve ser preparada na mesma altura. O espaço protético e os dentes com as canaletas devem ser medidos para que se determine o tamanho da fibra. Observe o dente extraído posicionado com o auxílio da guia de silicone, pronto para ser colado. Dentes naturais devem ser condicionados com ácido fosfórico 37% por 30 segundos e lavados.
Note que a borracha do isolamento absoluto no primeiro molar inferior direito não está presa ao dente por um grampo, e sim por um amarrilho de borracha Angelus. Dentes de porcelana devem ser condicionados com ácido fluorídrico por 1 minuto, lavados e silanizados. Qualquer dente a ser colado, natural ou artificial, necessita também uma camada de adesivo. Aplica-se o adesivo selecionado nas canaletas dos dentes naturais e no dente a ser colado. Fotopolimeriza-se em seguida. Aplica-se uma camada de resina composta fotopolimerizável fluida nas canaletas, insere-se a fibra e ativa-se cada segmento por 20 segundos. Uma camada de resina híbrida ou microhíbrida deve recobrir toda a fibra. A fibra Interlig não pode ficar exposta, pois absorve água, o que pode prejudicar suas propriedades. O acabamento foi realizado com pontas e discos de polimento para resina. Após o condicionamento ácido e a aplicação do adesivo, recomenda-se a reconstrução das paredes proximais primeiro, transformando uma cavidade de classe 2 em classe 1. A tira de Interlig deve ser cortada em pedaços bem pequenos para que sejam inseridos no preparo cavitário. Uma primeira camada de resina composta deve ser inserida na cavidade. A seguir, insere-se uma camada de fibra de vidro e promove-se a fotoativação por 20 segundos. Novas camadas de resina e fibra podem ser aplicadas até o preenchimento total da cavidade. A última camada deve ser sempre de resina, pois a fibra não pode ficar exposta ao meio oral.